Que a paz divina alcance quem nos ouve, trazendo uma semana e um dia repletos de bênçãos e luz. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. É sempre uma alegria imensa estar aqui para desbravar esses textos tão ricos com a nossa audiência. Com certeza. E hoje o nosso foco é, digamos, mergulhar num dos textos mais enigmáticos, debatidos e visualmente chocantes de toda a história da literatura. O capítulo 13 do livro do Apocalipse. Esse mesmo. E para guiar essa exploração textual de hoje, a gente tem duas fontes riquíssimas em mãos. De um lado, temos o clássico comentário bíblico do acadêmico John F. Walworth. Isso. E do outro, as notas exegéticas e históricas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, que a gente chama de NAA. São materiais fantásticos que oferecem lentes muito distintas para a gente olhar para esse texto. Exato. E é importante deixar claro para quem nos acompanha qual é a nossa missão aqui. A ideia não é fazer nenhum tipo de previsão sobre o fim do mundo. Nem tomar partido em debates teológicos que já duram milênios, né? Perfeito. O nosso objetivo é puramente examinar as imagens literárias e todo esse contexto histórico que as fontes trazem, com total imparcialidade. Queremos entender a fundo o simbolismo das famosas duas bestas, desmistificar o infame número 666. Que é um dos maiores mistérios, né? Com certeza. E também entender como duas perspectivas fundamentais, a visão futurista e a visão preterista, enxergam essas profecias de formas tão estruturalmente diferentes. Então, para começar, a gente precisa olhar para a cena que abre o capítulo 13, porque ela tem uma intensidade visual absurda. É uma descrição bem visceral mesmo. O autor, o apóstolo João, descreve uma besta emergindo do mar. E é uma criatura bizarra. Ela tem 10 chifres, 7 cabeças, um corpo que parece de leopardo, pés de urso e boca de leão. E tem um ponto muito interessante que as nossas fontes apontam sobre a ordem exata desses animais nessa descrição. Ah, sim, sobre o profeta Daniel, né? Isso, é a exata inversão de uma visão muito famosa que Daniel teve lá no Antigo Testamento. Porque Daniel olhava para o futuro, então ele via a ascensão sequencial dos impérios. Representados primeiro pelo leão, depois pelo urso e depois pelo leopardo. Mas João, escrevendo muitos séculos depois, está olhando para trás na história, né? Por isso a ordem é descrita de forma inversa. É um detalhe literário brilhante que demonstra uma continuidade impressionante entre os textos proféticos bíblicos. E como a gente entende o cenário, porque a besta emerge do mar, e o mar não é só água, certo? O comentário de Walworth esclarece bastante esse simbolismo do mar. Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo e principalmente na literatura apocalíptica, o mar raramente é apenas um corpo de água. Ele representa o caos, a instabilidade... Uma turbulência constante. Exato. Mais especificamente, ele representa a massa da humanidade não judaica. É o que os teólogos costumam chamar de humanidade gentílica. Entendi. Então é tipo um cenário turbulento de nações e povos em constante conflito político e militar. Perfeito. E é dessa agitação geopolítica toda que emerge essa primeira besta. Que seria um grande império. Um grande império mundial opressor, que historicamente é muito associado a Roma, mas também representa a figura do seu governante máximo. E o texto fala que esse governante recebe o poder dele diretamente do dragão. Que já tinha sido identificado no capítulo anterior como sendo o próprio Satanás. É um quadro bem assustador de uma confederação global de poder, com aquelas 7 cabeças e 10 chifres coroados. Mas tem um ponto de virada logo no começo. Um evento físico bem chocante. Sim, o texto diz que uma das cabeças sofre uma ferida mortal, como se tivesse sido abatida por uma espada mesmo. Só que essa ferida letal é curada de uma forma completamente inexplicável. O que faz com que a terra inteira se maravilhe e passe a seguir essa besta. E é justamente aí, nesse ponto específico, que as nossas fontes divergem bastante, né? Muito. Elas oferecem duas lentes analíticas distintas, mas ambas com uma lógica interna muito coerente. Vamos começar pela visão futurista, então, que é a linha principal do comentário do Walworth. Vamos lá. Para o Walworth, essa ferida mortal não descreve necessariamente um indivíduo histórico literal que é assassinado e depois ressuscita. Ele tem um ponto teológico para isso, não tem? Tem.
É um argumento bem forte. O Alvor de Levanca, que é teologicamente muito questionável, dentro da tradição cristã, que Satanás possua o poder supremo sobre a vida e a morte para conseguir efetuar uma ressurreição literal de um ser humano. O domínio da vida seria exclusividade divina. Exatamente. Então, na visão do Alvorvord, a ferida mortal representa o próprio Império Romano Antigo, que dominou todo o mundo conhecido da época e depois ruiu. Ele meio que morreu nas páginas da história. E a cura dessa ferida? A cura seria uma ressurgência política e militar no futuro. Seria a reconstituição milagrosa de um sistema de governo global que carrega o mesmo espírito opressor e dominador de Roma. Algo que deixaria a humanidade atual completamente chocada. Estupefata. Sem dúvida. Mas, por outro lado, a Bíblia de Estudo NAA traz a perspectiva preterista. E acho bom a gente explicar esse termo para quem está ouvindo. Claro, a palavra preterista vem de pretérito, que significa passado. Então, essa linha interpretativa entende que grande parte dessas profecias já aconteceu no primeiro século, lá na época do próprio Império Romano. E olhando para a história daquele período, a ideia de uma ferida mortal no Império faz um sentido assustador. O ano 68 d.C., certo? A morte do imperador Nero. Isso, o suicídio de Nero mergulhou o Império Romano num caos absoluto. Foi o que os historiadores chamam de o Ano dos Quatro Imperadores. Um período brutal. Brutal. O império que parecia totalmente invencível quase colapsou de dentro para fora por causa de guerras civis. Generais disputando o poder a todo custo. Parecia que a linhagem imperial, aquela cabeça do império, tinha sofrido um golpe letal mesmo. A estabilidade política tinha morrido. E a cura dessa ferida, nessa lente histórica da Ney, seria a restauração do império através da dinastia Flaviana. Com Vespasiano assumindo o poder. Vespasiano assumiu, estabilizou Roma, depois foi seguido pelo filho dele, Tito, e mais tarde pelo Domiciano. O império não só sobreviveu ao que parecia ser o fim absoluto, como se reergueu com uma força autoritária gigante. E sob Domiciano, o culto à figura do imperador ficou ainda mais intenso. E isso trouxe de volta as perseguições severas aos cristãos que se recusavam a adorar o imperador como um deus. É interessante ver como essa dualidade de interpretação torna o estudo tão denso e rico. Porque, no fim, independentemente de lermos como um colapso e restauração do império no primeiro século, ou como uma previsão futura, a intenção central do texto continua a mesma. É uma advertência fortíssima sobre a adoração cega ao poder. A narrativa frisa bem isso. A humanidade não só fica admirada com a recuperação da besta, mas passa a cultuar ativamente o sistema. Eles chegam a cantar: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? É a entrega total, a submissão absoluta ao poder político e militar. E o texto descreve que esse governante recebe autoridade por 42 meses para proferir blasfêmias e agir sem nenhum tipo de restrição. É a fusão extremamente perigosa do domínio estatal com a exigência de uma devoção religiosa. E é exatamente essa fusão entre política e religião que pavimenta o caminho para a chegada de uma segunda figura na narrativa. A segunda besta, e lendo as notas da Bíblia de Estudo NAA sobre ela, surge uma clareza estrutural incrível. É verdade. Porque não são só imagens de monstros jogadas ali de forma aleatória. O texto constrói uma falsificação meticulosa da própria trindade divina. É o que a gente chama de trindade do mal. Eles trabalham em conjunto para enganar o mundo. E, literariamente falando, é uma das construções teológicas mais sofisticadas do Apocalipse. Como funciona essa paródia na prática? É uma imitação grotesca mesmo. O dragão, que é Satanás, atua imitando a figura de Deus Pai. Ele é a fonte invisível do poder, quem concede autoridade para a besta. A primeira besta do mar imita o Filho, Jesus Cristo. Sim, até no detalhe da ferida mortal curada. É uma imitação muito calculada do sacrifício de Cristo, o cordeiro que foi morto e reviveu. A besta finge passar por morte e ressurreição para usurpar o lugar do Salvador. E a segunda besta? A segunda besta atua mimetizando o papel do Espírito Santo. Na teologia, o Espírito Santo não atrai a adoração para si mesmo. O papel dele é iluminar e direcionar o ser humano para adorar Cristo. Da mesma forma,
A segunda besta usa toda a influência dela só para forçar os habitantes da Terra a adorarem a primeira besta. E a descrição visual dessa segunda criatura é muito reveladora. Diferente da primeira, que sobe daquele mar caótico, ela emerge da terra. E ela tem 2 chifres que lembram os de um cordeiro, né? Exato. A aparência inicial dela é mansa, religiosa, uma coisa reconfortante até. Mas o contraste vem na sequência, ela fala com um dragão. Aparência de mansidão, mas palavras e ações com a mesma autoridade destrutiva e enganadora de Satanás. Mais pra frente no Apocalipse, ela recebe um título que esclarece tudo: o falso profeta. O falso profeta, então, ela representa a máquina ideológica, a propaganda religiosa do império. Enquanto a primeira besta subjuga na força bruta, militar e política, essa segunda subjuga pela manipulação espiritual, pela ideologia. E ela usa métodos muito persuasivos. O texto diz que ela opera grandes sinais e prodígios, chegando a fazer descer fogo do céu na frente de multidões. O que tem um peso gigantesco para a audiência original que estava lendo aquilo, porque fazer fogo descer do céu era a marca registrada do profeta Elias, no Antigo Testamento, para provar quem era o Deus verdadeiro. E também remete ao Pentecostes com as línguas de fogo. Sim. O falso profeta tenta forjar uma validação divina, tipo dizendo: vejam, os milagres estão do nosso lado, nós temos o poder do céu. E a manipulação vai além. Ele convence as pessoas a construírem uma estátua, uma imagem em honra à primeira besta. E o ápice desse engano é quando ele consegue dar fôlego a essa imagem. A estátua parece ganhar vida. Ela fala e exige a morte de quem não se curvar. O Alvord faz uma análise sobre isso que vai desde os truques do mundo antigo até a nossa tecnologia moderna, o que é bem impressionante. A abrangência do Alvord é excelente aí. Se a gente olhar para o mundo antigo, forjar milagres com estátuas era super comum. Escavações em Corinto mostraram templos pagãos com estátuas ocas conectadas a tubulações acústicas. Sério? Sacerdotes escondidos. Sacerdotes ficavam no subsolo falando por dutos e a voz saía da boca da estátua. Tinha também mecanismos a vapor, lá da escola de Heron de Alexandria, que faziam portas de templos abrirem sozinhas, estátuas se moverem. Enganava multidões inteiras que achavam que era um milagre real. Claro que a teologia também aceita a possibilidade de intervenção demoníaca real operando essas coisas, mas o Alvord puxa isso para a modernidade. Sim, pensando no hoje. A ideia de uma imagem inanimada recebendo fôlego e falando com multidões não é mais ficção científica. Com inteligência artificial de ponta, robótica de precisão e holografia em escala global... Recriar um líder digitalmente e exigindo adoração é algo totalmente plausível hoje. O método exato não importa tanto, seja ilusionismo, demônios ou tecnologia, o objetivo é um só: manipulação absoluta para garantir lealdade. E essa busca por lealdade cega nos leva para a parte mais famosa dessa profecia. Algo que virou cultura pop e filme de Hollywood. A marca da besta. O sistema de coerção econômica impiedoso. Ninguém pode comprar ou vender, não importa se é rico ou pobre, a menos que receba uma marca na mão direita ou na testa. Por que a mão e a testa especificamente? Para entender a profundidade simbólica disso, a gente tem que voltar para o judaísmo que moldava a mente do autor. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, os israelitas são instruídos a atar a lei de Deus como um sinal nas mãos e na testa. Os filactérios, né? Isso. Espiritualmente falando, a mão representa as ações, o trabalho prático. A testa representa a mente, as convicções e os pensamentos. Então, ser de Deus significava que o seu intelecto e o seu trabalho eram guiados por ele, o que faz da marca da besta mais uma imitação maligna. A marca é o selo de propriedade do Estado totalitário. O sistema está dizendo que a sua sobrevivência econômica depende da sua conformidade ideológica total. A besta quer o controle do que você pensa e do que você faz. Mas o texto mostra um contraste. Ele diz que as pessoas cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, essas não vão se curvar. Há uma demarcação nítida. O selo de Deus versus a marca do sistema corrupto. E é aí, na tentativa de identificar essa marca, que o texto joga o maior enigma de todos: o número 666. Exato.
O versículo diz que quem tem entendimento deve calcular o número da besta porque é número de ser humano. A primeira coisa é entender o peso teológico dos números naquela época. Na numerologia bíblica, os números falam muito. O 7 é o ápice, a perfeição divina, a completude. A gente lembra logo dos 7 dias da criação. E o 6? O 6 é o número da humanidade, porque o homem foi criado no 6º dia. Ele simboliza o que é terreno e imperfeito. O 6 chega perto do 7, mas nunca alcança. Falha eternamente. Isso. Então, a repetição tríplice, o 666, é a ênfase máxima dessa incompletude. É o ápice do esforço humano tentando ser Deus, mas sendo irremediavelmente humano e falho. Mas a mente humana sempre quis associar esse número a um nome real, a alguém histórico. E é aí que entra a gematria, que sustenta o argumento preterista da NA. É fascinante como a matemática das letras antigas funciona. No hebraico e no grego antigos, não tinha símbolo para número. As letras tinham valores, né? O A era 1, o B era 2 e assim por diante. E quando a gente aplica isso ao imperador Nero? Sim, se pegar o título Nero César, escrito em grego, mas transliterado para o alfabeto hebraico, que fica Neron Caesar, e somar o valor de todas as letras, dá exatos 666. É muito específico. Muito. E tem um detalhe, nos manuscritos antigos do Apocalipse. Alguns trazem o número 616, em vez de 666. O que fortalece o argumento histórico. Exatamente. Porque se você pegar a forma latina de Nero e não a grega, você tira aquele N do final. O Neron vira Nero. Essa letra a menos no cálculo hebraico faz o valor cair de 666 para exatamente 616. O que indica que os copistas antigos sabiam de quem o texto estava falando e adaptavam o número dependendo do idioma local. O argumento preterista é muito bem amarrado. A perseguição do Nero durou quase 42 meses, batendo com o texto. E usar um código protegia os cristãos de serem acusados de traição direta contra Roma. E também explica a parte de não poder comprar ou vender, porque as guildas comerciais romanas muitas vezes exigiam sacrifícios ao imperador para alguém poder negociar no mercado local. Mas o Valvorde não aceita essa solução tão facilmente. A perspectiva futurista tem objeções de cronologia bem sérias a essa teoria do Nero. Objeções muito robustas. O Valvorde aponta, primeiro, para a data em que o Apocalipse foi escrito. O ano 95 depois de Cristo. Isso, durante o reinado de Domiciano, quase 30 anos depois que o Nero já tinha morrido. E a tradição cristã, com figuras como Irineu, defende essa datação tardia. Então por que João escreveria uma advertência cifrada sobre um cara que estava morto há décadas? Não faria sentido profético nenhum. E tem mais, o nome de Domiciano abreviado também pode somar 666. Mas o que mais pega contra a teoria de Nero é o silêncio histórico, né? Um silêncio retumbante. Se o código era tão obviamente sobre Nero para a igreja do primeiro século, por que todo mundo esqueceu disso depois? Ireneu, que era discípulo de Policarpo, que foi discípulo do próprio João, não menciona Nero hora nenhuma quando fala desse número. Demorou uns 500 anos para que algum estudioso sugerisse essa conexão com Nero. Para a visão do Walvoord, dizer que a profecia se cumpriu no passado reduz o impacto dela. Para os futuristas, o 666 será o nome de um líder escatológico futuro literal, com um sistema global de economia e lealdade forçada que ainda vai acontecer antes do fim. Com tanta complexidade, impérios ressurgindo, tecnologia mágica, códigos e restrições econômicas, a pergunta final sempre é: e daí? A relevância prática para quem nos ouve hoje. Isso. Por que alguém lidando com os boletos e o estresse da semana deveria se importar com essas imagens antigas? Por que a relevância persiste? O texto denuncia a anatomia da tirania em qualquer época, o perigo constante da aliança entre poder político e fanatismo ideológico. Quando um sistema exige uma lealdade que deveria ser só de Deus, a liberdade individual é esmagada. Invariavelmente. É a futilidade da humanidade tentando construir um paraíso na Terra, na base da força bruta, excluindo o sagrado. Mas tem a lei da retribuição divina no versículo 10, que diz: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. É um lembrete severo de que a crueldade humana não tem a última palavra.
Os sistemas opressores não são eternos. A justiça divina sempre chega. Isso funciona como uma âncora de esperança para as fontes que lemos. Um apelo para quem está ouvindo manter a fidelidade e a integridade, mesmo com pressão social e econômica contra. Resistir à conformidade. E pensando em toda essa mecânica do texto de proibir a compra e venda, o sistema da besta reduz o valor de um ser humano estritamente ao fator econômico, né? Se não tem a marca, você não produz, não consome, então é inútil para a sociedade. Mas no ponto de vista de Deus, o valor está seguro no livro da vida, não na capacidade de consumo. E isso deixa uma reflexão para a nossa audiência. Se o maior engano do texto vem de uma besta com chifres de cordeiro inofensivo, mas que fala como um dragão... Um perigo disfarçado. Sim, o questionamento é: até que ponto sistemas modernos também tentam nos convencer, de forma velada, de que nosso valor está atrelado apenas a produzir, consumir e nos adequarmos às exigências ideológicas do momento? Com que frequência o perigo chega com cara de cordeiro, inofensivo e amplamente aceito? É uma reflexão profundamente necessária sobre onde a gente deposita o nosso verdadeiro valor e a nossa identidade. É muito mais do que os sistemas visíveis ao nosso redor. Com certeza. O estudo dessas fontes ricas com certeza nos dá uma nova dimensão sobre a história e sobre como viver o nosso presente. Deus abençoe todos os ouvintes.